Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 30 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões falando sobre o tema A Vida dos Primeiros Cristãos. E o texto que nós vamos utilizar inicialmente está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 34. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um só o coração e um só a alma. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, diante de Ti e da Tua palavra, suplicamos nesse momento a iluminação do Teu Espírito para compreendermos as Tuas verdades. No nome de Jesus. Amém. Existem dois povos no mundo que precisam ser observados com atenção. O primeiro é o povo de Israel. Eles estão aí há quase 6.000 anos, considerando a origem na vocação de Abrão, quando Deus lhe disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Gênesis capítulo 12. Ali nasce então o conceito de hebreu, depois chamado de judeu. Esse povo, ele já foi alvo de todo tipo de programa que se pode imaginar, para ser dizimado, para ser extinto e para ser apagado. Houve verdadeiras operações de guerra durante toda a história para extirpar da própria história a nação de Israel. Grandes impérios fugiram e morreram. Assim como o Império Egípcio, Medo-Persa, Babilônico, Romano, Grego, todos nasceram, tiveram o seu apogeu, mas depois declinaram e morreram. No entanto, esse povo, que a Bíblia chama de vermezinho de Jacó, lá em Isaías 41:14, foi o próprio Deus que o chamou. E em algumas traduções chama de bichinho de Jacó. Ele persiste até hoje teimosamente. Outro povo que precisa também ser visto com muito cuidado é a igreja. 20 séculos de história. Todas as tentativas possíveis para fazer com que a igreja seja terminada durante a história, ser retirada do caminho, fazer com que ela desaparecesse. Em alguns momentos, ela mesma se tornou fator de destruição para si própria. Isso quando a gente considera seus tropeços, seus erros, seus próprios pecados. Contudo, durante 5 séculos, seriam capazes, se não fosse algo muito especial, de destruí-la, apagá-la da história. Mas ela persiste e as portas do inferno não prevalecem contra ela, e ela vai continuar. A pergunta então que salta aos nossos olhos diante do tema A Vida dos Primeiros Cristãos é a seguinte: como viviam os primeiros cristãos? Nessa manhã de hoje, eu quero analisar com você, de maneira expositiva, as duas primeiras maneiras que eles viviam, que esse texto bíblico nos apresenta. A primeira maneira que eles viviam é que eles viviam em união.
Observe o versículo 4 novamente, versículo 32, que nos diz assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. O texto fala aqui que era uma multidão. Mas é interessante perceber que lá no começo, na primeira pregação, tiveram já uma multidão começando com 3.000 batizados. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas no primeiro evento evangelístico da igreja. Depois, uma outra pregação, 5.000 agora estavam fazendo parte dessa igreja nascente. Atos 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. E agora aqui, nesse texto de Atos 4, 32, já diz que era uma multidão, e a gente tem a ideia de algo que já começa a ser difícil de contar. Eram incontáveis, cidades inteiras estavam se convertendo agora à mensagem de Jesus Cristo. E toda essa multidão, isso é o que nos chama a atenção, conseguia viver na unidade do coração e da alma. Do coração no sentido do ser de cada um, da identidade de cada cristão. Da alma no sentido daquilo que eles sentiam, daquilo que eles pensavam. Então quem olhasse para qualquer um daqueles cristãos, podiam identificar que eles pensavam e sentiam de forma muito parecida, de forma semelhante. É o que nós chamamos de unidade na diversidade. Eles não eram cristãos de série ou em série. Cada um tinha sua personalidade, mas eles tinham um princípio e maneira de se conduzir, de crer, de viver, que os identificava com Jesus Cristo. Amar o igual é simples. Amar o filho é simples. Difícil é amar o estranho. É amar aquele que tem valores diferentes. É amar aquele que pensa diferente. Mas é isso que faz com que a igreja seja igreja. É a unidade. Unidade, mesmo respeitando as diferenças. A igreja, então, não era um corpo dividido. Não era um corpo fracionado. Mas eles eram unidos. Eles estavam juntos porque tinha algo em comum. Jesus Cristo na vida deles. É isso que diz o Salmo 133, no primeiro versículo. Oh, como é bom e agradável, suave, que vivam unidos os irmãos. Mas o texto ainda diz que além da união, eles tinham uma outra característica. Eles viviam também testemunhando de Cristo com poder. O capítulo 4, versículo 33, a parte A diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Aqui não é um poder secular, não é um poder institucional da igreja, porque nem tinha, eles nem templo tinham. Não um poder para mandar, não um poder para dominar, não um poder para manipular, não é poder aqui para impor, para enriquecer. O poder aqui é o poder para servir, é o poder para dar, é o poder para compartilhar, é o poder para pregar. Poder para testemunhar servindo. E é isso que diz aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em vocês serão agora minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a autoridade que vem do Senhor, capacitando a sua igreja nascente para testemunhar as grandezas de Deus, o evangelho da graça e a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Em Atos 20 e 24, nós encontramos o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o poder que Paulo também vai dizer a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 18. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo, Timóteo, os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Como viviam os cristãos do primeiro século? Em união. Como viviam os cristãos do primeiro século? Testemunhando com poder. E qual era o resultado disso? O resultado era exatamente o que Jesus Cristo tinha orado em João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa união e esse poder para testemunhar fazia com que as pessoas viessem a crer em Jesus Cristo. Assim aconteça conosco, cristãos do século 21, que tenhamos união e poder do Senhor para testemunhar. E agora, irmãos, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor Deus, repouse sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia,
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor,